Sem o nosso Senhor Jesus, não dá para sermos salvos, não dá para termos acesso ao nosso Deus e termos a vitória final. Esse é o estudo de número 1297 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas somente mediante o preço que foi pago na cruz do Calvário por mim, por você, nós podemos ter a vida eterna, nós podemos ser reconciliados com nosso Deus. Vamos ao nosso tema. Sem Jesus não dá. Nosso texto base está no livro de Efésios, capítulo 3, verso 11, verso 12, que diz: conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Sem o nosso Senhor Jesus não dá para termos vida eterna, não dá para termos intimidade, relacionamento, não dá para termos acesso ao nosso Deus, não dá para termos esperança nem nessa vida presente, muito mais na vida futura. Vamos entender o porquê. Primeiro, sem o nosso Senhor Jesus não teríamos vida, nós viveríamos como ossos secos, não conseguimos viver sem beber água, não é verdade? E Jesus, ele é a água da vida. João capítulo 7, verso 37, verso 38 diz: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O homem tem necessidade de água para sobreviver aqui na terra, e nós temos necessidade do nosso Senhor Jesus, que é a fonte da água viva, para podermos sobreviver espiritualmente, para podermos estar na presença do nosso Deus. E o nosso Jesus nos ensina que é uma fonte eterna, que nunca se esgota. João capítulo 4, verso 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Nosso Jesus é a fonte de água viva. Quem bebe dessa água tem vida espiritual abundante, tem vida eterna, e nós somos convidados a beber dessa fonte inesgotável. Não podemos agir como Israel, que trocou essa fonte de água inesgotável, conforme Jeremias nos ensina em Jeremias capítulo 2, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. O nosso Senhor Jesus é a fonte da água viva, é a fonte de salvação, é a fonte da vida. O povo de Israel, como nós vimos, eles erraram, eles trocaram a fonte da água viva, mas quando nós nos retornamos para Jesus, nós somos saciados, e é em Jesus que nós somos saciados. João capítulo 6, verso 35 diz: diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o alimento que nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos mantém vivos. O pão é símbolo de alimento espiritual, assim como o pão é sinônimo do alimento físico. Nós precisamos do Senhor Jesus para termos vida, e muitos agem como agiram aqueles israelitas no deserto. Eles desprezaram o maná, eles desprezaram
desprezaram o Senhor. Números capítulo 21, verso 5 diz: e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados desse alimento. Olha o que eles disseram: miserável. Eles estavam desprezando a comunhão, a provisão, eles estavam desprezando o nosso Deus. Eles trocaram o alimento puro, genuíno, que é a palavra do nosso Deus, o verbo vivo que veio do céu, pelos alhos, pelas cebolas, pelos pepinos, pelas carnes, pelas panelas de carne que eles comiam lá no Egito como escravos. E eles queriam a bênção, mas eles não queriam o Deus Todo-Poderoso. E o nosso Jesus, ele nos ensina que não é só de pão, desse alimento físico que o homem vive. Mateus capítulo 4, verso 4, olha o que Jesus disse para o inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos do alimento físico, mas nós precisamos nos alimentar espiritualmente, precisamos da palavra viva, precisamos da palavra genuína, nós precisamos nutrir a nossa alma, como fez o profeta Jeremias através da palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, verso 16 diz: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Não é somente ler a palavra, é ler, é meditar, é digerir, é praticar, porque através dela nós somos nutridos, nós encontramos alegria, satisfação, encontramos júbilo, nós internalizamos ela dentro de nós, nós praticamos, nós passamos a ter a consciência que nós pertencemos ao Senhor e estamos vivendo embaixo do senhorio de Jesus. Então, sem Jesus, nós não conseguiríamos pertencer ao nosso Deus. Nosso Jesus nos ensina que sem Ele nós estaríamos vivendo em trevas eternas. João capítulo 8, verso 12 diz: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é Ele que nos ilumina, Ele nos ilumina para a salvação através da palavra, dissipando toda a treva do pecado, nos conduzindo para o nosso Deus. Quem permanece nele não está em trevas. As pessoas, elas rejeitam a luz, elas rejeitam ao nosso Senhor Jesus. João capítulo 3, verso 19 diz: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas rejeitam a Jesus e Ele, o nosso Senhor Jesus, é a própria luz. As pessoas sem Jesus estão caminhando nas trevas, em passos largos para o inferno. Sem Jesus não dá para viver na luz, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo. A quarta coisa que nós podemos entender, que sem Jesus nós andaríamos nas trevas, sem o perdão dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 7 disse: no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós reconhecemos, quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos ao Senhor Jesus, nós recebemos dele o perdão. Sem Jesus não há perdão de pecado, e o próprio João Batista apresentou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João capítulo 1, verso 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Sem Jesus não há perdão de pecados. Nós devemos confessar ao Senhor Jesus os nossos pecados, porque Ele nos perdoa. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O apóstolo João nos ensina que o nosso Senhor, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e Ele tem poder para perdoar e nos purificar de todo o pecado. Sem Jesus não dá para ter perdão de pecado e sem Jesus também nós viveríamos na ilusão deste mundo. 1 João capítulo 2, verso 16 diz: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, ele oferece ilusão, ele oferece motivos para que as pessoas se distraiam, para que as pessoas distraiam suas mentes, para que elas se afastem de Deus. É como um correr atrás do vento em todo o tempo, como nos ensina o autor de Eclesiastes. Vamos conferir Eclesiastes capítulo 2, verso 11, diz: contudo, no momento em que passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. O autor de Eclesiastes, ele teve essa conclusão, ele concluiu que tudo aqui é um correr atrás do vento, é um vazio, é vaidade, é passageiro, mas o melhor e o principal da vida é podermos ter acesso ao nosso Deus, ter esse relacionamento com o nosso Deus, é poder viver na presença do nosso Deus, e isso é só através de Jesus. O salmista, ele pediu para que o Senhor não permitisse ele viver no fascínio da ilusão. No Salmo 119, verso 37 diz: desvia os meus olhos do fascínio da ilusão, faze-me viver em teu caminho. Fascínio é encantamento, é um deslumbramento, é um interesse muito grande, é uma sedução, e o salmista está falando: me afasta dessas coisas, porque o salmista, ele tinha prazer, ele tinha desejo, ele gostava de estar na presença de Deus, e as ilusões desse mundo, nunca devemos nos esquecer, têm a função de nos afastar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, do nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é o que nos conduz ao nosso Deus. Sem Jesus não há esperança. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, olha o que Paulo fala. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, é a nossa fonte de esperança, é a nossa confiança, é a nossa salvação. Jesus é a fonte de esperança da vitória final sobre o pecado, a morte e também sobre o maligno. Sem Jesus não dá para ter esperança da eternidade, não dá para ter esperança de vitória. Sem Jesus nós não teríamos fé. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: olha fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós precisamos ter o nosso foco
fixado em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos seguir ao Senhor, obedecendo a sua palavra, porque sem Jesus, o autor e consumador da fé, não suportaríamos as lutas, não suportaríamos as afrontas, as investidas do maligno, e nós naufragaríamos na fé, e sem o nosso Jesus não teríamos salvação. Atos capítulo 4, verso 12 diz: e portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Para sermos salvos, Jesus pagou o preço precioso. Foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário por nós, e sem Jesus não dá para sermos salvos. Somente Jesus derramou sangue inocente, somente Jesus fez a expiação por cada um de nós. Sem Jesus, nós não teríamos comunhão com nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem mediador. É aquele que intervém entre duas pessoas em conflito. Qual o objetivo? De reconciliação. Mas nós podemos entender que o nosso Jesus, que através do nosso Jesus nós somos reconciliados com o nosso Deus. Ele é o único mediador. Sem Jesus nós não teríamos paz com o nosso Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados é ser declarado justo, é isento de culpa. E isto é somente por Jesus. Sem Jesus não dá para termos paz com Deus, mas também sem Jesus não seríamos reconciliados com o nosso Deus. Vamos ver Romanos capítulo 5, verso 11, que diz: e ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Ai, que maravilha! Somos reconciliados através de Jesus Cristo. Reconciliado por quê? Porque devido ao pecado, nosso relacionamento com nosso Deus foi rompido, mas a restauração só foi possível através da obra, da morte, da ressurreição de Jesus. Sem Jesus não dá para sermos restaurados, não dá para sermos reconciliados e não dá para sermos justificados com o nosso Deus. Eu vou começar a concluir. No nosso texto base, nós aprendemos que sem Jesus nem acesso ao nosso Deus nós podemos ter. Efésios capítulo 3, verso 11, verso 12, porque tem um propósito que diz: conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. O plano eterno de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção, foi realizado através do único justo, foi realizado através de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição. Não podemos nos esquecer: sem Jesus não há vida, sem Jesus não há vida eterna, não há esperança, não há alegria, sem Jesus não há salvação, não há reconciliação, sem Jesus não há comunhão com o nosso Deus. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.